Muy buenas tardes, ministros, colaboradores. Boa tarde, ministros, colaboradores, damas, cavalheiros, jovens Y niños. e crianças. Es un privilegio y bendición grande estar con ustedes en esta É uma ocasión grande bênção para e um compartir privilégio con ustedes estar com vocês nesta ocasião momentos de compañerismo para compartilharmos alguns momentos de companheirismo y su programa em torno da Palavra de Deus e o seu programa correspondente a este a este tempo tiempo final. Escuchaba Eu escutava al reverendo Andrés ao reverendo Andrés Cruz y Gallegos luego también había escuchado e também havia ouvido a Ruth Flores anteriormente a Ruth Flores de Bermudes hablándoles lhes falando acerca a respeito algo importante de algo importante que es de bienestar, que é do bem-estar, tanto físico tanto físico quanto à saúde, también como também de bienestar do bem-estar econômico para la familia. para a família. Y veo que E vejo es bendición para todos que é de bênção para todos esto que hablaron la señora Ruth Flores, isto que falaram el reverendo tanto a senhora Ruth Flores Andrés, como também o reverendo Andrés Cruz y siempre Gallegos. es importante E sempre é importante pedir a Dios pedirmos a Deus o melhor para o povo lo que se pueda hacer e em tudo que se possa fazer, para el pueblo. fazer o melhor para o povo. El pueblo quiere hacer lo mejor para Dios. E o povo quer fazer o melhor para Deus. Les dé E oramos bendiciones para que Deus al pueblo dê muitas bênçãos para o povo, porque o povo quer trabalhar divino. para o programa divino. Fue Moisés el que recibió Foi Moisés quem recebeu uma grande bênção. y Dios le dijo también a Moisés E Deus também lhe disse que recibiría una bendición como o povo receberia uma grande bênção a Abraham, que ele já tinha prometido para Abraão, descendencia, de que a sua descendência 400 años como esclavo, estaria como escrava por 400 anos numa terra estranha, a los 400 años mas aos 400 anos estaría con mano fuerte, con mano poderosa, y Deus a libertaria com mão forte, com mão poderosa e sairia com grande riqueza. persona o un pueblo E uma pessoa ou um povo que esteja esclavo pensar salir Como- de ese lugar, escravo humanamente no, poderia pensar em sair pero para rico desse lugar? para el Humanamente não. para Mas- Dios es posible. Y Dios le mostró cómo tenía Para aquilo que é impossível para o ser humano, é possível para Deus. gran riqueza E Deus mostrou y llegar a la tierra prometida con gran para Moisés, e Moisés mostrou ao povo como teria de fazer para sair com grande riqueza e chegar à terra prometida com grande riqueza. estaba Moisés era o mensageiro daquela nova dispensação con la dispensación, que estava se entrelaçando com a dispensação da promessa. por tanto, es el Portanto, al cual viene la revelación de lo que hay que hacer ao mensageiro, a quem vem a revelação para que el pueblo reciba do que há de se fazer na obra de Deus Dios. e de como fazê-la, Queremos que el pueblo de Dios para este tiempo final para que assim o povo receba as bênçãos de Deus. de Dios E queremos que o povo de Deus, y que trabajen para este tempo final, receba grandes bênçãos de Deus
e que trabalhem com a bênção de Deus para obterem tudo aquilo todo aquello que desea en su corazón, que deseja em seu coração, en la obra de Dios, porque deseja para utilizá-lo principalmente na obra de Deus. de lo cual les habló Portanto, isso la señora Ruth Flores, de que lhes falou Andrés Corres Gallego, a senhora Ruth Flores e o reverendo Andrés Cruz Gallego una oportunidad a que é tengamos e lhes dá uma oportunidade para que tenham mais. en la obra de Que Deus nos dê mais e possamos fazer mais na obra do Senhor, porque ao que tem lhe será dado e obterá mais. cuanto desea E porquanto deseja ter mais para armazená-lo no reino de Deus, como Cristo disse, fazei tesouros nos céus. trabajando en la obra del Trabalhando na obra do Senhor, en los cielos, é que fazemos tesouros nos céus. Portanto, sigam adiante todos estos trabajos com todos esses trabalhos que estão fazendo na obra do Senhor, tanto no campo espiritual, como também esses trabalhos no campo físico. Que Deus lhes abençoe, lhes prospere e lhes use grandemente em sua obra neste tempo final. ahora leeremos Agora nós vamos ler en San Mateo capítulo 25, em São Mateus, no capítulo 25, y San Mateo capítulo e também em São Mateus, 24. no capítulo 24. En el capítulo 25, No capítulo 25, versos de 14 al 30 nos dice, do versículo 14 ao 30 nos el diz: reino de los cielos es porque isto é também como um homem lejos, que, partindo para fora da terra, chamou os seus servos entregó sus e bienes, entregou-lhes os seus bens. a uno dio 5, E a um deu 5 talentos, y a otro 2, e a outro 2, y a otro 1, e a outro 1 cada talento. uno conforme E a su cada um capacidad. segundo a sua capacidade, Se fue e lejos. ausentou-se logo para Había longe. recibido 5 talentos, fue E tendo ele partido, o que recebera 5 talentos, negociou com eles e granjeou así outros mismo 5 había recibido talentos. 2, Da mesma sorte, o que recebera 2, granjeou também outros 2. la tierra, Mas o que recebera 1 foi e cavou na terra e escondeu o dinheiro do seu senhor. después de mucho tiempo, E muito tempo depois, vino el Señor, veio o senhor daqueles servos arregló cuentas e fez con ellos. contas com eles. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Então aproximou-se o que recebera 5 talentos e trouxe-lhe outros 5 "He aquí talentos, dizendo: Senhor, entregaste-me otros 5 talentos. sobre Eis aqui outros 5 talentos que granjeei com eles. ganado 5 talentos sobre ellos. Y su señor E o le seu dijo, senhor lhe disse: Bem está, buen siervo, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Llegando también el que había E recibido chegando também o que tinha recebido 2 talentos, disse: Senhor, entregaste-me 2 talentos. aquí tienes, Eis otros 2 talentos. que com eles granjeei outros 2 talentos. Su señora le dijo, Disse-lhe o seu senhor: buen siervo, Bem está, bom e fiel servo. Sobre o pouco foste fiel, sobre muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. pero llegando también Mas chegando também o que recebera 1 talento, disse: Señor, Senhor, te conocía que eu eres hombre conhecia-te, que és um homem duro, que ceifas onde não semeaste e ajuntas onde não espalhaste. lo cual tuve miedo, E atemorizado, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondendo, porém, o seu senhor disse-lhe: siervo malo, Mau e negligente servo, sabías que ciego donde sabias que ceifo onde não semeei Brasil, e ajunto onde não espalhei? haber dado
Devias então ter dado o meu dinheiro aos banqueiros, e quando eu viesse, receberia o meu com os juros. Tirai-lhe, pois, o talento e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a qualquer que tiver será dado, e terá em abundância. Mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Lança, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. Agora vamos ler em São Mateus, no capítulo 24. A partir do versículo 42 até o 45, onde diz: Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Mas considerai isto: se o pai de família soubesse a que vigília da noite havia de vir o ladrão, vigiaria e não deixaria minar a sua casa. Por isso, vós também estai apercebidos, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, que o seu Senhor constituiu sobre a sua casa, para dar o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo, que o seu Senhor, quando vier, achar servindo assim. Em verdade vos digo, que o porá sobre todos os seus bens. Que Deus abençoe as nossas almas com a sua palavra e permita-nos entendê-la. O nosso tema para hoje é o bom servo fiel. O bom servo fiel. Queiram assentar-se, tenham a bondade. Todos nós queremos ser um bom servo fiel e prudente. Como indivíduos, todos têm a oportunidade de ser o servo ou a serva fiel e prudente, consciente de que Deus nos deu talentos ou minas para que nós trabalhemos na obra do Senhor, multipliquemos tudo e, assim, realizando os trabalhos correspondentes no reino de Cristo, no meio do corpo místico de Cristo, na sua igreja, nos trabalhos correspondentes para o nosso tempo, como foi assim também para as eras passadas, nos trabalhos correspondentes a cada era, com o mensageiro de cada era, trabalhando na obra do Senhor. Assim, é para cada pessoa como indivíduo e para a igreja como corpo místico de crentes. É assim também. Pois estará trabalhando com Cristo em Espírito Santo no meio da sua igreja. Em cada era da sua igreja. Porque Cristo estará em Espírito Santo no mensageiro de cada era, trabalhando. E, consequentemente, esse será o servo fiel e prudente como mensageiro, correspondente à era em que lhe corresponda viver. Portanto, cada mensageiro prestará contas a Cristo. Haverá um juízo, um julgamento, não para condenação, mas para examinar todo o trabalho que tenha feito
na era em que lhe correspondeu viver, juntamente com o povo de Deus para esse tempo. Por isso é que quando o reverendo William Branham esteve de visita lá no paraíso, ele queria ver Jesus. Mas porquanto o reverendo William Branham estava com os crentes em Cristo da etapa do seu ministério, os quais haviam sido chamados ao Evangelho, ele disse: eu quero ver Jesus. Ele foi o meu Salvador. Os crentes que estavam ali no paraíso, os quais haviam morrido fisicamente, lhe disseram: agora não podes vê-lo. Ele está mais acima. Portanto, dicen que ele está más arriba de la sexta dimensión está la séptima dimensión. Si les dicho él está más abajo, entonces mais acima da sexta dimensão está a sétima dimensão. abajo aquí en la tierra. Se lhe fosse dito ele está mais abaixo, então tinha de ser mais abaixo que é aqui na terra. E eles lhe disseram: agora não podes vê-lo, ele está mais acima. Porém, ele virá a ti. Ou seja, que ele passará pelo paraíso, pela sexta dimensão, como ele passou pelo paraíso quando morreu, crucificado na cruz do Calvário. Seu corpo morreu, o seu corpo físico morreu, porém, no espírito, no seu corpo teofânico, no corpo angelical, ele desceu até o inferno, lugar para onde vão os pecadores, porque os pecados dos seres humanos foram colocados nele. Ele foi feito pecado por nós ao tomar os nossos pecados e, consequentemente, ao morrer, ele teve que ir para o inferno, que é a quinta dimensão. Ali, ele deixou os pecados do ser humano, os devolveu ao originador do pecado, que é o diabo, e retirou as chaves do inferno e da morte do diabo. E dali, ele passou ao paraíso daquele tempo, que era chamado Seio de Abraão, o qual e do qual ele falou na parábola de Lázaro e do homem rico. Cristo foi aos dois lugares, para o lugar onde estava o homem rico, e depois passou ao seio de Abraão, onde estava Lázaro, o mendigo. Quer isso fosse uma parábola, ou o que ele disse do homem rico de Lázaro fosse algo histórico, ou que fosse somente uma parábola. Depois, Cristo ressuscitou, saiu do paraíso, do seio de Abraão, com os santos que estavam ali, como Abraão, Isaque e Jacó, os patriarcas, e assim sucessivamente. E o grupo de crentes do Antigo Testamento que ressuscitaram com ele, apareceram a muitos na cidade de Jerusalém. E Cristo apareceu aos seus discípulos, e assim ele esteve lhes aparecendo por diferentes ocasiões, por um espaço de tempo de 40 dias. Portanto, depois de ressuscitado, Cristo esteve com seus discípulos, falando-lhes a respeito do reino de Deus, o que nos indica que também, quando os mortos crentes nele ressuscitem com ele, porque Cristo virá com eles em corpos angelicais espirituais. Cristo lhes dará corpos físicos novos, imortais, incorruptíveis, glorificados e jovens para toda a eternidade. Cada mensageiro com o seu grupo
que trabajaron en la obra de Dios, são os que trabalharam na obra de que Deus Dios envió al no mensajero. tempo em que Deus enviou o mensageiro. Portanto, o mensageiro Con el grupo de creyentes se tornou servo fiel e prudente da sua era com o grupo de crentes desse tempo, realizando a obra de Deus para esse tempo. Espíritu Santo del mensajero, Cristo, em Espírito Santo, no mensageiro programa de Dios, e na sua igreja, realizando o programa de Deus para esse tempo. Portanto, o mensageiro e seu grupo são servos fiéis e prudentes. mensajero con su grupo, O servo fiel e prudente, o mensageiro com seu grupo ou com o gabinete de trabalho para a sua era. Assim é também para o nosso tempo. É importante identificar al siervo nós identificarmos o servo fiel e prudente, o mensageiro da era para que unido a él trabajar em que a pessoa está vivendo, Señor para que, unido com ele, Cristo en Espíritu Santo, trabalhar na obra do Senhor para esse tempo. Cristo, em Espírito Santo, estará com ele e estará nele, mensajero y su guiando-o correspondiente e realizando essa obra com o mensageiro e seu grupo correspondente a essa era. lo que él ha prometido, E isso será cumprindo o que ele prometeu para essa era, vivificándolo, vivificando-o, lo que fue. tornando uma realidade o que Por eso es muy foi importante prometido. saber el tiempo en Por que isso, é muito importante sabermos en que edad y o tempo em que estamos vivendo, le ha em tocado que era, em que dispensação nos correspondeu viver, correspondiente para então buscarmos o mensageiro correspondente a esse tempo, haciendo ao servo fiel e prudente, o qual a ese tiempo. estará fazendo o trabalho correspondente para esse tempo. Tanto E, em palavras mais claras, a cabo o Espírito Santo, Cristo em Espírito Santo, estará no mensageiro realizando o programa divino correspondente para esse tempo. oirá la voz de Dios. E quem é de Deus ouvirá a voz de Deus Dirá, e se unirá, Santo será unido al grupo será unido pelo Espírito Santo ao grupo e ao mensageiro do seu tempo, del buen pastor, porque estará escutando a voz de Cristo, o bom pastor, sus ovejas chamando as suas ovelhas con el alimento. e alimentando-as com o alimento espiritual. El alimento espiritual As ovelhas reconhecerão o alimento espiritual, y reconocerá a mensagem correspondente para esse tempo, el e reconhecerão del mensajero. o Espírito Santo lhes falando por meio do mensageiro. Sino Não haverá outro alimento espiritual para elas, senão lo reconocerá. o que corresponda para esse tempo, e elas o reconhecerão. Portanto, Es importante é importante entender que hay un entendermos siervo prudente que há um servo fiel e prudente para cada era, de siervos com o grupo de servos fiéis e prudentes, trabalhando na obra do Senhor. Cristo es Espíritu Santo los guiará, Cristo em Espírito Santo usando y guiando lhes al guiará, mensajero de su tiempo, usando e guiando o mensageiro do seu tempo, de ese mensajero. lhes falando a respeito desse mensageiro. Todo eso E está tudo isso está representado en lo que ya naquilo que já sucedeu em eras passadas en dispensación. e em dispensações passadas. Es importante É importante que cada grupo de cada era no corpo místico de Cristo conocer al que Dios ha enviado. reconhecer aquele que Deus enviou para essa era. Al reconocer al que Dios ha enviado para Porque ao reconhecer aquele que Deus enviou para esse tempo, estarão reconhecendo Cristo na sua manifestação para essa era ou para essa dispensação. tan sencillo. Tão simples assim. Por lo tanto, Portanto, adelante, sigam trabajando adiante, con Dios, trabalhando na obra de Deus, no programa de Deus para o nosso tempo, trabajando con amor, trabalhando com amor divino, com ânimo, com entusiasmo, sabendo que nós estamos trabalhando para Cristo nosso Salvador e, consequentemente, para Deus, por intermédio de Cristo o nosso Salvador. el buen siervo, O bom servo e fiel, o el siervo fiel ou y prudente, o servo fiel e prudente, el que
duplifica aquele que duplica o duplica lo que Dios le ha dado o que Deus lhe deu para trabalhar en ese tiempo nesse tempo, junto al pueblo junto ao povo do Senhor, correspondiente correspondente a a ese esse tempo. tiempo. Recordem que Cristo dá o que se necessita para se trabalhar na obra do Senhor. E aí estão se ele prometeu dar algo, aí estará o povo para recebê-lo. E o mensageiro para escutar isso de Cristo por parte de Deus. E em seguida trabalhar em torno dessa palavra revelada para esse tempo, a qual Cristo prosperará. Ele a prosperará e fará aquilo pelo qual ela foi enviada. Portanto, sigam adiante com a palavra prometida para o nosso tempo, a qual será prosperada em tudo aquilo para o qual foi enviada. E que Deus lhes abençoe e lhes use grandemente em sua obra nesse tempo final. E continuaremos nos vendo com todo o povo amanhã pela manhã. E na reunião que o reverendo Andrés Cruz Gallegos terá dentro de alguns minutos. E para mim foi um grande privilégio estar com vocês nesta ocasião. Que Deus lhes abençoe, que Deus lhes guarde e que lhes use grandemente em sua obra neste tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E deixo novamente o reverendo Andrés Cruz Gallegos com vocês para continuar. E amanhã nós estaremos novamente com vocês. Não sei se amanhã será possível que vejamos as atividades que foram realizadas miércoles o jueves y viernes na quinta e na sexta-feira na Cidade do México, lá no Senado Federal. Eso fue en el Senado. Esta atividade foi no Senado na quinta-feira pela manhã. Depois, no auditório do Departamento de Direitos Humanos, portanto, foi um trabalho muito importante realizado ali, que vocês estarão vendo gravado. Alguns de vocês estiveram ali e a viram pessoalmente. Tudo isso fica na história correspondente para o nosso tempo e para a nossa era. Tanto na quinta-feira como na sexta-feira, foi um êxito. Foi um êxito de vocês, no qual eu também tive uma parte. Eu estou muito orgulhoso de todos vocês. Ao estarmos trabalhando unidos no programa de Deus. Nós sempre lhes faremos saber e que vejam todos os trabalhos que são realizados na Embaixada dos Ativistas pela Paz em prol da paz da família humana.
los trabajos también que se llevan também dos trabalhos que são realizados en iglesias nas igrejas, y también en lugares bem como em lugares y también los públicos. trabajos que se están llevando a Também cabo os trabalhos que estão sendo realizados na construção de la iglesia, da igreja, del auditorio, do templo e gran carpa, auditório da grande tenda catedral. es una labor É um trabalho la cual todos unidos no qual estamos trabajando. todos estamos trabalhando unidos Tenemos una parte e, portanto, todos nós temos uma parte ese proyecto nesse projeto que se está llevando que a está sendo realizado. cabo. Por eso todos los domingos Por isso, todos os domingos de tener una partecita se trata de obter uma partezinha, veces al mes, pelo menos 2 vezes por mês, domingo, 2 veces al mes, aunque sea pelo menos 2 domingos veces al mes, o sea 4 domingos, durante o mês, ou seja, mucho mejor. e se pudéssemos fazer 4 vezes por mês, Que nuestro trabajo en el em Señor 4 domingos seria muito melhor, que cada onde poderíamos nós todos vermos partecita que ponemos que en la obra del o Señor nosso trabalho no Senhor não é em vão es e de que cada parte que nós colocamos na obra do Senhor para esse projeto Reverendo William é bem usada. O reverendo Lembrana disse deseaba que Cristo en su venida lo encontrara con el que ele dinero desejava que Cristo, na sua vinda, que el pueblo colocó não o encontrasse com dinheiro no seu bolso, com o dinheiro que o povo coloque para a obra. que Cristo encuentre el dinero E onde nós queremos que Cristo que nos da encontre los talentos, o dinheiro que Ele nos deu, os talentos e as minas que Ele nos deu, encuentre siendo desejamos en la obra que correspondiente a nuestro tiempo. o encontre sendo usado na obra correspondente para o nosso tempo. E assim será. Así está haciendo, Assim está sendo. así está siendo porque Porque se está colocando estamos colocando-o na obra do Senhor. y así es como E é assim como se multiplica lo que colocamos o que colocamos en la obra del Señor. na obra do Senhor. Por lo tanto, sabemos Portanto, sabemos que nuestro trabajo en el que o Señor nosso no trabalho no Senhor não é em vão. sabemos que Sabemos que las palabras de Cristo, as palavras de Cristo, eis que venho cedo e o meu galardão comigo para recompensar a cada um, segundo seja a sua obra, una realidad será uma realidade para todos nós. en donde seremos Quando seremos recompensados en la forma más alta, más na forma mais alta e maior, para ser recompensado que um crente de qualquer era com o seu mensageiro cualquier possa ser recompensado. Siempre les he dicho Sempre tenho-lhes dito que deseo grandes bendiciones para el pueblo que eu desejo grandes bênçãos para o povo e que desejo que o povo deste tempo seja o mais rico, tanto espiritualmente como materialmente. en el reino de Cristo No reino de Cristo no habrá não haverá creyentes pobres, crentes pobres, pues son reyes, pois são reis, son sacerdotes, são sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque son jueces e también também são juízes de Cristo, do gabinete de Cristo, poder judicial do poder judiciário, y de la parte política como da reyes parte política como reis, en este reino neste reino de Davi, quando seja estabelecido na terra. antes de una persona ser Antes de uma pessoa ser rei e assentar-se no trono, ela tem de ser ungida. Portanto, que las bendiciones de que as bênçãos de Cristo estejam sobre cada um de vocês e também sobre mim. Cristo vivifique, haga Cristo una realidad vivifique, torne uma realidade lo que él ha prometido para e que materialize tudo que Ele prometeu para nós, para este tempo final. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. nosotros viendo E continuaremos nos vendo amanhã, com a ajuda de Deus, en la mañana. bem cedinho pela manhã, porque aqui Hay 2 horas de há 1 ou 2 horas de diferença. una Porém, 1 hora de diferença. hora, de 2 horas, 1 hora, por lo tanto, Portanto, tempranito mañana, amanhã bem cedo estarei com vocês
para compartilharmos alguns momentos de companheirismo em torno da Palavra de Deus e do seu programa correspondente a este tempo final. Deus lhes abençoe e guarde. E até amanhã, com a ajuda de Deus, e com aqueles que estarão reunidos com o reverendo André Cruz Gallegos, até dentro de alguns minutos. Bom, para mim foi um grande privilégio estar com vocês e poder ver-lhes. Ver que vocês estão muito contentes, muito felizes e agradecidos a Deus por viverem neste tempo, no qual Deus determinou e assinalou para nós vivermos. Deus lhes abençoe e guarde a todos. E que Deus te abençoe, Andrés. Muito obrigado. Gracias al Señor.